Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos para falar de inflação, então vamos entender o que pressionou o nosso bolso, o que fez com que a inflação tivesse ali uma alta em setembro, o que aliviou também o bolso nesse mês de setembro. Então vamos entender todos esses pontos que inclusive já tinham aparecido no IPCA 15 no mês passado, já que você pega IPCA 15, medição de 15 dias de um mês e 15 dias do outro. Vamos ver então o que realmente apareceu aí, já estava mostrando sinais no IPCA 15, mas mais que isso, a gente vai falar de outro assunto que também tem mexido com o bolso, principalmente de quem junta um dinheirinho aqui e ali, vai colocar o dinheiro numa corretora, num banco, que são os COIs, né? Recentemente, alguns COIs deram muito errado e as pessoas que tinham dinheiro nesses COIs perderam até 93% do que tinha investido. A gente vai explicar como funciona essa estrutura e principalmente para você fugir dessa cilada. Então vamos explicar tintim por tintim o que é um COI, o que está por trás desse COI, por que ele é diferente dos outros e por que as pessoas chegaram a perder tudo isso, né? Já que foi vendido normalmente para elas que teria garantia. Então a gente vai destrinchar esse assunto com vocês aqui. Mas antes, vamos passar pela agenda para entender aí o que temos de indicadores nessa sexta, quem falou, quem não falou, quem ainda vai falar, o que a gente tem de dado relevante hoje. Então, saiu pesquisa industrial mensal regional de agosto, 9 horas da manhã, divulgação do IBGE. E hoje também saiu o IPP, o Índice de Preços ao Produtor de agosto, também medição do IBGE aqui. 10h45, o presidente do Fed de Chicago vai discursar e participar de uma conversa em um simpósio. Na verdade, já participou, né? Porque 10h45 está rolando agora. E às 11 horas, agorinha, tem o índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação para 1 e 5 anos de outubro. Tá, então aqui é aquela expectativa para frente, né? Como é que está esse sentimento, essa expectativa da inflação nos Estados Unidos daqui para frente, olhando já para outubro e expectativas de inflação futuras. E por que isso é importante? Justamente porque a gente está num momento, aqui no mundão, que as expectativas da inflação dos Estados Unidos estão começando a fazer barulho. Não só a medição de fato, mas as expectativas que se tem da alta dos preços por conta do tarifaço. Então, as expectativas de inflação no curto e médio prazo, aqui, ou se a gente até pegar no curto e longo prazo, estão ganhando cada vez mais relevância. Mas não para por aí, a gente tem um pouco mais de indicadores nessa sexta-feira. A gente tem também o presidente do Fed de São Luís, que vota no Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, também discursando na Câmara do Comércio em Springfield. Será que Homer Simpson está na Câmara do Comércio escutando o Alberto Musalem? Não sabemos, mas Springfield, para quem não sabe, é uma cidade que tem muitas Springfield nos Estados Unidos e justamente por isso é o nome da cidade dos Simpsons. Aqui, a gente tem poço de curiosidades inúteis também. Além disso, tem postos e plataformas em operação de petróleo às 2 horas nos Estados Unidos e reunião do Ecofin em Luxemburgo continua acontecendo ao longo do dia e em Taiwan os mercados estão fechados porque hoje é feriado nacional por lá. Então, um dia de discursos aí de dirigentes do Fed, nada novo sob o sol, porque nos outros dias a gente tem tido essa recorrência de diretores, dirigentes e presidentes do Fed na agenda. E, além disso, os dados regionais do IBGE, que normalmente ficam em segundo plano, principalmente no momento que a gente tem agora, que o radar está mais no cenário político. E é justamente desse cenário político que a gente vai falar no fechamento da Bolsa, porque foi ele que afetou mais o movimento do Ibovespa ontem e do dólar também. Ontem o Ibovespa recuou, tanto com o cenário interno quanto o cenário lá fora, e o dólar chegou a R$ 5,37 depois de uma alta. Então vamos entender o que fez esse cenário, essa mistura de cenário interno com cenário externo, que fez a Bolsa cair e o dólar subir. Bom, pensando em dólar aqui, vamos começar por ele.
a gente tem uma expectativa de que os juros continuem caindo nos Estados Unidos. Inclusive, a gente tem essa expectativa com base na ata que deu essa sinalização que pode ter essa continuidade, só que pode ter essa continuidade dependendo de como forem divulgados os dados econômicos por lá. E tanto aqueles pedidos de auxílio-desemprego como outros dados têm mostrado que a economia ainda está um pouquinho resiliente. Então, a economia continua crescendo, mesmo com a taxa de juros mais alta. Então, isso mostraria, né, que se você cortar a taxa de juros nessa visão mais ortodoxa, nessa visão de juros e inflação que se tem, se você cortar, né, a taxa de juros poderia estimular mais a economia e isso gerar inflação. Isso pensando nessa ótica ortodoxa da economia, que é a ótica levada em consideração para decisões de política monetária e de Banco Central normalmente. Nem estou falando se isso realmente faz sentido ou não, se precisa rever meta de inflação ou não. Isso seria um outro tópico, mas aqui a gente está falando da visão do mercado financeiro em relação aos dados. Como os dados estão mostrando ainda esse fôlego, aí começou uma desconfiança que pode ser que o ritmo de cortes seja um pouco mais lento do que se esperava anteriormente. E com esse ritmo de cortes um pouco mais lento, isso faria com que a taxa de juros lá permanecesse por um tempo um pouquinho maior em patamares mais altos. E aí a gente tem um dólar fortalecido por isso, porque volta dinheiro para buscar ganho lá naquele refúgio que são as treasuries, os títulos de dívida dos Estados Unidos. Então o recurso vai buscar esse ganho lá quando tem esse aumento da taxa que é oferecida pelas treasuries. Como ontem a gente teve esse movimento nos juros, o dólar se fortaleceu e isso também diminui o apetite por risco nos mercados emergentes, porque sai dinheiro daqui, sai dinheiro da nossa bolsa para também buscar ganho nesses títulos de dívida dos Estados Unidos. Então esse foi o movimento que veio do exterior, um pouco dessa dúvida em relação ao ritmo de cortes, não que o corte não vai acontecer, mas a magnitude e a constância ali, né? Se eles vão cortar de forma mais acelerada, se vão manter um ritmo um pouquinho mais lento, espaçando um pouco mais os cortes. Então foi isso que deu a condução mais global, mais internacional das bolsas ontem. Inclusive Nova York caiu justamente por conta desse ritmo incerto de cortes de juros nos Estados Unidos. Não só aqui seca o apetite pelo risco, mas também lá fora você tem esse dinheiro saindo da renda variável das bolsas para buscar ganho nas treasuries, nos títulos de dívida do governo dos Estados Unidos. Então esse foi o movimento mais geral. Só que aqui a gente teve uma pitadinha a mais, um temperinho a mais, que é justamente a questão da MP, que acabou não sendo votada, e isso fez com que o mercado fiscalista voltasse o radar para o cenário fiscal. Então a gente sabe que o mercado é fiscalista, o mercado ele tem, né, essa visão de governo com responsabilidade fiscal, é um governo de estado enxuto, é um governo que não gasta, mas aqui a gente tem que fazer um parênteses. E eu acho importante, só vou beber uma aguinha, porque senão não vou chegar até o final do programa. Então vamos lá. Aqui a gente tem que fazer um parênteses, justamente porque o mercado, quando olha para o fiscal, normalmente ele está cobrando ajustes fiscais do lado dos benefícios sociais, do lado dos gastos ali no investimento que gera, né, a infraestrutura, por exemplo. A gente está falando desse tipo de gasto, não é qualquer gasto. Né, gasto, por exemplo, se envolver rentista, se envolver taxa de juros, isso não está em discussão quando se fala em ajuste fiscal ou qualquer que seja os gastos do governo de forma mais geral. Tá? Então aqui a gente está falando de gastos em saúde, em educação, nos benefícios sociais, em investimentos, em infraestrutura, desse tipo de gasto. E é esse tipo de gasto que preocupa o mercado. Quando fala de outro tipo de gasto, se está falando de incentivo para empresas, se você está falando de discussões que podem afetar empresas na bolsa, isso não está em discussão no mercado financeiro. Então voltou para o radar essa discussão em relação ao fiscal, que eu sempre brinco que é um fiscalismo bem seletivo, né? Gosta de cobrar na hora de falar de ajuste fiscal do lado dos benefícios e dos gastos do governo para estimular qualquer que seja ali o setor da economia, mas não abre mão de privilégios. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser colocado aqui para a gente estar na mesma página.
O segundo ponto é que a gente entra num cenário eleitoral, né? Já está 2026 é ali na esquina, 2026 está logo ali, e o mercado já está olhando para esse cenário eleitoral. Então, de certa forma, o mercado ficou meio dividido ontem em relação a essa cobertura de recursos que vai ter que ser necessária, porque ninguém quer também que tenha aumento de impostos para cobrir os bilhões que vão faltar, mas também, ao mesmo tempo, ficaram ali, sabe, num agridoce? Porque não morde e assopra, porque por um lado estão preocupados que precisa cobrir ali o déficit, que precisa entregar pelo menos esse déficit zerado, até por regras de arcabouço, mas ao mesmo tempo está pensando que talvez o governo tenha mais responsabilidade, aqui entre mil aspas, tá? Não são palavras minhas, estou fazendo a leitura do mercado, que o governo teria mais responsabilidade para entregar as contas e gastar menos no ano eleitoral, para tentar ali estimular a economia ou tentar estimular alguma questão em relação a benefícios fiscais. Então ficou um sentimento realmente misto no mercado, né, de preocupação em relação à cobertura, porque o mercado é fiscalista e olha muito para isso, mas ao mesmo tempo pensando que o governo seria mais responsável, como se não tivesse sendo, é sempre uma lição de casa inalcançável. Esse governo seria mais responsável porque teria que segurar um pouco mais os gastos no ano eleitoral. E isso é uma coisa muito complicada, principalmente quando você pensa em um país que precisa de incentivos, que precisa que tem uma desigualdade muito grande, que os benefícios sociais fazem parte aí de uma tentativa de diminuição de desigualdade. Quando a gente fala em talvez de redistribuição de renda, um início disso, já começa a incomodar o mercado financeiro e eles meio que comemoram aqui também, entre aspas, essa necessidade de enxugar aí, principalmente no ano eleitoral. Isso mostra as preferências do mercado financeiro, inclusive, em relação a quem eles querem que não só concorra à eleição, mas também ganhe. E aí a gente vê, né, esse sentimento dúbio do mercado, mas mesmo com a inflação que a gente vai falar daqui a pouquinho, dentro ali, eu nem vou dar spoiler da inflação, mesmo com o comportamento que a gente teve da inflação, a bolsa caiu porque pesou mais esse cenário de fora e essas dúvidas em relação à MP, que não foi votada, e agora da onde é que vai sair esse recurso. O mercado não quer mais impostos, porque ao mesmo tempo quer que corte benefício social, porque quer um governo no final enfraquecido na corrida eleitoral. Então você tem esse cenário posto e um dia de queda na nossa bolsa, justamente por essa frustração em relação ao fiscal e essa incerteza, essa cautela toda, que normalmente é até um pouco mais exacerbada do que precisa, mas também desses ventos vindos de Nova York que não foram tão positivos em relação ao ritmo de cortes, coisa que tinha sido positiva no dia anterior, né? A ata tinha acabado de direcionar para uma possibilidade de cortes, mas aí no dia seguinte o ritmo já fica em dúvida. Então, ontem um dia de queda aqui, queda em Nova York e fortalecimento do dólar frente ao real e de forma geral em relação a outras moedas também. E como eu falei que o IPCA ele teve ali também uma pitadinha, ele apareceu no fechamento da nossa bolsa, eu já vou falar dele porque eu não queria dar spoiler. Então, primeiro, vamos entender aí o que o mercado estava esperando em relação ao IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor aqui do nosso mês de setembro. Vamos entender de onde o mercado achava que viria alta e depois a gente vê se concretizou e o que realmente penalizou o nosso bolso e o que deu trégua no mês passado. Então, a média das projeções do mercado era uma alta de 0,52%. O mercado estava acreditando em alta. Eu acabei de receber uma voz da consciência aqui que não sei se devo avisá-los que pode ser que o programa caia, porque a nossa energia caiu. A gente vai falar de energia elétrica daqui a pouquinho, mas pode ser que a nossa caia antes da gente chegar lá. Então é bom avisar, mas vamos lá, né? Então a média das projeções do mercado era de 0,52% para o IPCA de setembro, a mediana também 0,52%, a menor projeção foi 0,46% e a máxima 0,58%. 38 instituições responderam em relação à variação de setembro
e 37 instituições responderam à pesquisa em relação à variação acumulada em 12 meses, que ficou em 5,22 na média, 5,21 na mediana, 5,15 no piso e 5,30 no teto. Quando a gente olha, 12 instituições ficaram ali na faixa do 0,50 a 0,53 e 10 instituições ficaram até mais perto ali do teto, entre 0,53 e 0,55. E o mercado esperava que viria essa alta da conta de luz, coisa que já tinha aparecido inclusive no IPCA 15, o fim do bônus de Itaipu poderia pesar, já que a bandeira continua vermelha. Então, o fim do bônus de Itaipu, a devolução, poderia pesar no bolso de vocês, mas esperavam ao mesmo tempo trégua nos transportes e trégua nos alimentos, principalmente nas refeições em domicílio. E foi realmente o que aconteceu. Nisso, o mercado acertou. Então, aquele quadro, o mercado errou, em relação aos itens e aos grupos que poderiam pesar na inflação, o mercado acertou. Mas a magnitude da inflação, o mercado errou. Então, a gente teve uma alta da inflação menor do que a projeção do mercado. E então, essa foi a surpresa que a gente teve em relação ao IPCA. O IPCA esperado era de 0,52 na média, mas o IPCA medido ficou abaixo das projeções. Então, vamos ver aqui como é que ficou a inflação em setembro, que ficou abaixo da projeção do mercado e deu esse alívio na Bolsa. Porque por mais que a gente tenha todas as questões fiscais ali pesando, todo esse cenário do exterior negativo, o ponto de alívio ontem na nossa movimentação veio justamente do IPCA abaixo do esperado, porque o IPCA de setembro ficou em 0,48, ficou até mais próximo ali do piso das projeções, que tinha sido 0,46. Em agosto do ano passado, em agosto desse ano, tinha caído 0,11, a gente tinha tido deflação, e isso daquela combinação do bônus de Itaipu com a queda dos alimentos. Em setembro do ano passado, a inflação foi bem parecida, inclusive, foi de 0,44, mostrando que também tem alguns componentes aí sazonais. E o acumulado do ano chega a 3,64 e em 12 meses, 5,17. Quando a gente olha o comportamento em 12 meses, aqui seguindo uma trajetória mês a mês, a gente vê que teve uma alta em relação ao mês passado, mas teve um alívio também. Então, vamos colocar aqui o gráfico de linhas para o pessoal de casa acompanhar, porque aí a gente já vê como é que foi essa trajetória que vem em queda em relação principalmente ao começo do ano, que a gente teve aquela pressão forte vinda dos alimentos, também por questões climáticas e sazonais que acabam mexendo com o preço dos alimentos no começo do ano e principalmente no calor. A gente vê que em janeiro a gente sai de uma inflação de 4,56 acumulada em 12 meses e começa a ter uma alta. Então 5,06, 5,48, 5,53 em março. Depois a inflação começa a dar uma trégua, mas ainda um pouco lenta. Cai para 5,32, 5,35, 5,23. No mês de agosto, a gente tem uma deflação, então a inflação cai para 5,13 e agora volta a subir um pouquinho para 5,17, mas mantendo ainda, de certa forma, essa trajetória de queda no acumulado. O que é uma boa notícia, principalmente quando a gente olha o componente dessa inflação que está dando trégua, que é justamente o preço dos alimentos que pesa no prato do brasileiro, que pesa na renda do brasileiro. Se você gasta muito do seu orçamento, do seu dinheiro com alimentação, o que sobra para o resto? O que sobra para você pagar conta, o que sobra para você pagar conta de luz, o que sobra para você pagar água, o botijão, o transporte. Então, o consumo da renda com alimentos, ele é bastante complicado e mais do que isso. A gente tem que lembrar que nós somos o maior produtor de alimentos e um dos maiores produtores de alimentos de forma geral do mundo. E a gente tem uma alimentação que vinha pressionada porque a gente tem também que lembrar, ao mesmo tempo, que a alimentação não é... Quando a gente fala de preço de alimento, quando a gente está falando de grão, principalmente, a gente está falando de commodity, e não de alimentação. Então, muitas vezes, os alimentos eles são vistos como commodities e não como alimentação de fato.
E isso que faz com que os preços internacionais também ditem para onde vai a produção, né? O quanto da produção é voltada para o prato. E, além de tudo, a gente tem os fatores climáticos, que também são consequência dessa exploração depredatória de solo e clima que a gente tem aqui no Brasil e que acabam depois afetando a própria produção de alimentos, além de todos os fatores globais também climáticos causados por tudo isso. Então a gente teve um ciclo ali de alta dos alimentos, principalmente causados por essas questões climáticas e de preços globais aumentados, mas agora isso também traz uma trégua junto com os transportes, mas a conta de luz continua pressionando o nosso bolso. Vamos ver como é que ficou o impacto aqui por grupos, porque a gente tem, né, essa tabelinha é uma das que eu mais gosto quando a gente fala de inflação, porque mostra quanto aquele grupo impacta de fato na inflação, porque um grupo pode subir muito, mas se o peso dele for pequenininho, lá no final o impacto dele não é tão grande. Vou pegar um exemplo aqui. Saúde e cuidados pessoais, subiu 0,17, mas o impacto final foi 0,02. Despesas pessoais, teve uma alta de quase mais de 0,5%, né? 0,51, mas o impacto final foi 0,05. Isso mostra que o peso ponderado aqui é menor na composição final lá do 0,48% no mês. Então a contribuição que esses grupos têm para a inflação, ela é menor, por exemplo, do que um grupo de alimentação, que pesa mais na renda, inclusive, que caiu 0,26 e contribuiu negativamente aí, ou positivamente, se a gente pensar da ótica do nosso bolso, mas diminuiu 0,06 a inflação no mês. E a habitação, que subiu quase 3%, subiu 2,97%, contribuiu com quase toda a inflação do mês. A inflação do mês de setembro veio praticamente do grupo de habitação, 2,97% de alta, e 0,45 de impacto, de 0,48 se a gente tirar os negativos aqui, basicamente a inflação veio do grupo de habitação, e esse grupo de habitação especificamente da conta de luz. Então, próxima inflação, luz, né? Porque a gente tem a luz já penalizando vários meses, só nesse ano subiu mais de 16%, o valor da conta de luz, e agora com esse fim do bônus de Itaipu, que a gente tinha tido alívio no mês passado, não durou muito, agora a conta de luz volta a pressionar por conta da tarifa vermelha, que também é uma consequência climática. Falta de reservatórios, falta de chuva, termoelétricas são acionadas, termoelétricas são mais caras, e isso faz com que a conta fique mais cara lá no nosso bolso. Tem uma estimativa que isso possa reduzir, que a gente pode ter uma mudança de bandeira, mas ainda nenhuma confirmação. Vamos seguir aqui para ver em relação aos itens que pressionaram esse nosso bolso também, né? Então, pensando nos alimentos, quem será que deu trégua? Já falei que os alimentos deram trégua, já falei que os alimentos contribuíram bastante para a redução da inflação, né? A gente teve alta, mas uma alta que poderia ter sido maior se a gente tivesse impacto aí dos alimentos no grupo dos alimentos. Mas vamos ver desse grupo quais itens que aliviaram a gente aqui. O feijão caiu 0,63 no mês e já acumula uma queda de 7,74. A batata também caiu, né? Os tubérculos que tinham tido a volta dos tubérculos estavam pressionando, já não pressionam mais. A queda foi de 8,55, com um acumulado em 12 meses de 41,66 de queda. A cebola também, que tem aquela questão mais sazonal, que penalizou mais no começo do ano, cai 10,16 no mês e 30% em 12 meses, 30% aí considerando o ano todo. O café começa a dar trégua de novo, então continua, na verdade, com a trégua, cai 0,06, mas ainda tem um acumulado de 54%. E eu já dei más notícias, já fui arauto de más notícias aqui, porque já falei que os preços ao produtor já voltaram a subir, os preços internacionais voltaram a subir e na gôndola esse aumento do café deve começar a aparecer agora em outubro. Então a gente já pode esperar o quê? O nosso cafezinho mais caro, pelo menos no próximo IPCA 15, e na inflação fechada de outubro, a gente pode voltar a ter uma alta do preço do café moído, que deve impactar o nosso bolso, porque na gôndola já deve estar impactando. Então, queda de 0,06 por enquanto, vamos comemorar, mas é isso, né? A nossa alegria dura pouco, o trabalhador não tem um minuto de paz, nem para tomar o seu cafezinho, então aqui alta de 54%. E aí aquela reflexão, também somos um dos maiores produtores de café do mundo,
ficamos com o resto do café e ainda assim o café que fica aqui de péssima qualidade normalmente é muito caro, porque boa parte é ditado pelo preço internacional e muito vai para fora. Então o que fica aqui é caro e normalmente ruim. Hortaliças e verduras caíram 2,65 nesse mês, com alta de 1,87 no acumulado, também com essa trégua do calor. As hortaliças e verduras que são muito perecíveis, frutas, mesma coisa, acabam tendo, né, uma queda de preço. Carnes caíram 0,12 com acumulado de 18,51. Leites e derivados também em queda. O óleo de soja voltou a subir 3,57 com acumulado de 18% quase. E a farinha de trigo também aqui em queda. Se a gente olhar um panorama geral, né, os alimentos mais caíram do que subiram, principalmente no domicílio. Só que na refeição fora de casa a gente também teve essa queda. Então, os serviços, e isso foi muito comemorado pelo mercado, e aqui eu particularmente discordo, porque o preço dos serviços normalmente estão atrelados à renda de quem trabalha com os serviços. Aquilo vira renda de alguém. Então, se você consome um serviço, você está gerando renda para a pessoa que normalmente trabalha com serviços e tem a sua renda atrelada àquilo. Por exemplo, uma pessoa que presta um serviço de manicure, vamos pensar aqui, ou um serviço, qualquer que seja o serviço, pode ser um serviço, um bar. Então, as pessoas que trabalham naquele ramo têm normalmente sua renda atrelada ao preço daquilo. E se você começa a comemorar, né, a queda dos serviços, porque os serviços são a parte mais ali afetada pela taxa de juros, então quando você sobe os juros, você diminui a demanda. Onde as pessoas vão começar a cortar a demanda se a renda apertar? Principalmente no setor de serviços. Então, ele normalmente é o primeiro que sofre, ele tem mais sensibilidade à taxa de juros. E a gente começa a ver esse efeito acontecer no preço dos serviços. Então, os preços estão caindo porque a demanda também está diminuindo. É aquilo que eu sempre explico da dor de cabeça. Então, você vai enxugando a demanda, o preço dos serviços cai. Só que o preço cai, a renda das pessoas que trabalham com aqueles serviços cai também. Se a renda cai, ela vai gastar menos com serviços também e com outras compras. E aí você vai enxugando a demanda e diminuindo a atividade urbana da economia. Então, isso que está sendo comemorado pelo mercado como uma vitória da inflação, eu não vejo de forma tão positiva assim, mas como um reflexo dessa taxa de juros sufocante que a gente tem aqui no Brasil. E para finalizar, vamos falar dos itens de energia, porque os itens de energia tiveram queda, principalmente quando a gente fala daqueles mais ligados aos transportes, então combustíveis, mas a gente tem a alta da energia elétrica residencial de 10% nesse mês, com um acumulado de 12 meses em 10% também, então a trégua que tinha já passou, e só no ano a alta foi maior que essa, quase 17%. A gasolina subiu 0,75, o etanol subiu bastante, 2,25 aqui, mas o acumulado ainda em 4,17. O gás veicular caiu 1,24 com queda de 4,22. E quando a gente olha, né, ali o óleo diesel 0,38, mas ainda com um acumulado mais comportadinho aqui de 2,38, e o gás de botijão também voltou a subir. Os combustíveis, de forma geral, veiculares, subiram 0,87 e 2,21 aqui nos 12 meses. O que mais preocupa, né, e de forma geral aqui, é o diesel, né, que normalmente tem uma cadeia que depende ali dele. Então, se a gente pensar, né, a malha rodoviária pode ser encarecido, o frete pode ser encarecido pela dependência de malha rodoviária que a gente tem, mas ainda é uma alta controlada que em 12 meses está bem comportada. Se a gente tivesse uma alta maior, aí sim seria mais preocupante, porque os combustíveis caíram muito por bastante tempo. Então, por mais que eles tenham tido essa alta mais recente, não é o suficiente para levar a inflação nem para perto da média do IPCA. Agora eu quero convidar vocês para me despedir aqui nessa sexta-feira. Quem não assistiu o documentário ontem, eu assisti inteirinho, fiquei até o final, fiquei assistindo. Foi excelente, quem assistiu pode concordar comigo, não me deixa mentir. Então vocês podem, quem não viu, pode ter a chance ainda de assistir. Então vocês podem assistir no domingo, às 8 horas, mas precisa se inscrever em icl.com.br/reprise. Vocês ficam por dentro, recebem também o convite para assistir no domingo. E quem quiser reassistir,
também fica aí o convite. E agora vou jogar para os nossos vizinhos de cima, não sei se temos luz ou se não temos. Temos luz, mas está intermitente. A voz da consciência aqui é tudo. Eu tenho uma fada da consciência, tem a fada da confiança, eu tenho a da consciência. Então vou jogar aqui para os nossos vizinhos de cima do Rolê ICL, porque Roberta Garcia e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês. E eu volto na segunda-feira para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas e com o nosso dinheirinho que está na corretora e no banco, porque aí sim eu vou falar de COI. Um beijão, bom fim de semana e até segunda-feira, pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.